Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série sobre a construção de minha obra, em que falo do processo criativo e de aspectos interessantes na criação de cada um dos livros, vamos falar hoje sobre O Gato que Falava Siamês. O Gato que Falava Siamês foi o meu primeiro livro a ser finalista do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Ele foi publicado em 2001 pela editora Record e tem as ilustrações da premiadíssima Elvira Vinha. Em 1997, a editora FTD já havia publicado o livro Histórias à Flor da Pele, em que há um personagem, o Gato de Meias, que é protagonista de várias histórias ali no livro. E mais tarde eu tive uma nova ideia de uma história que envolveu o gato. Mas o jeito foi publicar um novo livro. E foi assim que nasceu O Gato que Falava Siamês. Eu já tinha publicado alguns livros, e desde O Mágico Desinventor, O Ladrão de Palavras, que figuraram por semanas e semanas nas listas da Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Veja, entre os livros mais vendidos na área infanto-juvenil, mostra como é curiosa a carreira de um livro. É uma história que deveria ter sido história de um outro volume, e ela separadamente fez essa carreira rápida, né? E foi um livro muito bem sucedido. Comentando sobre a obra, podemos de cara ver que o título, O Gato que Falava Siamês, remete a um conto clássico do Lima Barreto, escrito em 1911, O Homem que Sabia Javanês. Do ponto de vista da história, de fato pode ser visto alguma coisa de semelhante se considerarmos que em ambos os casos falamos de pessoas que se utilizam de um conhecimento e tem ali um certo ardil, né, para engambelar pessoas. E qual é o enredo dessa história que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2002? Em um reino chamado Tolônia, o rei Panakovich é convencido pelo seu primeiro-ministro, um espertalhão chamado Tapeiapovich, de que no distante Sião, hoje Tailândia, havia um gato sábio que dava conselhos evidentemente em siamês. O rei Panakovich fica fascinado e dá ao primeiro-ministro carta branca para gastar a fortuna que fosse necessária para ir ao Sião buscar este gato sábio que falava siamês. Evidentemente, além do gato, teria que ser providenciado um tradutor. Tudo não passa de uma artimanha do primeiro-ministro, que é avarento e quer cada vez mais aumentar sua fortuna, pouco importando com o que vai acontecer com o reino. E aí ele contrata um sujeito chamado Burrunagovich, que vai se passar pelo tradutor. Caberá à princesa Beluska deslindar toda essa trama que, ao contrário do mundo real, no caso, vai ser muito bem resolvida. No contexto histórico, é um livro já do final dos anos 90,
anos que foram assim, extremamente difíceis para a população brasileira. E quem chegou ao final dos anos 90 já era também um gato escaldado. Imagine que de 85, quando entra o Sarney, né, 86, até 94, tivemos aí 7 planos econômicos. A gente desenvolvia até uma certa urticária. Toda vez que se anunciava um novo plano econômico, era um plano econômico que parece que iria nos afundar cada vez mais numa desesperança, né? Tivemos o Plano Cruzado, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2, até que se chegou ao Plano Real, quando entra o Itamar Franco, que era vice do Collor, que foi abdicado, né, do cargo de presidente e tinha como seu ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso. Então a população brasileira que viveu aquele tempo, né, dos anos 70 com inflações absurdas, anos 80 e os anos 90 com uma sequência enorme de planos, nós éramos gatos escaldados. Se você gostou do nosso papo de hoje a respeito de um livro, O Gato que Falava Siamês, que é um livro para crianças, mas que diverte qualquer adulto, inscreva-se no canal, ok? Dá um joinha e até o nosso próximo encontro.